Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 13. Estou aqui lendo a Bíblia Peshitta, que é uma tradução do aramaico antigo, uma Bíblia muito interessante e que está num português muito bonito. Nesse contexto aqui, vamos lembrar, se você perdeu o último vídeo, volte lá, assista. Mas no capítulo 9, Jesus Cristo estava com um homem que nasceu cego, e havia toda uma questão de crendices populares sobre a mão de Deus pesando sobre o homem, né? Deus castigando e tal. Jesus explicou que não tinha nada disso, curou o homem e esse homem então voltou enxergando, ele foi se lavar num tanque, porque Jesus untou os olhos dele e voltou enxergando. As pessoas perguntavam como é que foi isso, como é que foi, como é que não foi, e ele contou. E aí então chegamos ao verso 13, levaram então aos fariseus o que anteriormente fora cego. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, quase que uma sociedade de guardiões da fé judaica. Eles eram pessoas, desde a época lá de Esdras, no Antigo Testamento, que se organizaram para estudar as Escrituras e preservar a boa tradição da fé, para que o povo não andasse mais em idolatria, para que não andasse mais se misturando com religiões pagãs. E esse grupo, eles realmente estudavam muito a Bíblia e prezavam muito pela boa tradição e pela fé. Claro que, como com muitos grupos acontece, também com eles aconteceu, de a coisa ir se entortando um pouco, né? E chegou um momento que eles já estavam vivendo muito mais pela tradição deles do que pelas Escrituras. E é esse momento que nós encontramos aqui. Ainda que houvessem muitos fariseus que não iam por essa linha, ainda se apegavam mais às Escrituras. Outros se apegavam mais ao título de fariseu, né, ser chamado de professor. Tinha toda essa questão, mas a gente não pode generalizar e dizer assim que fariseu é uma coisa ruim, né? Nos dias de hoje muita gente não compreende isso, até usa o termo fariseu como algo pejorativo, mas fariseu designa um grupo de pessoas e ali tinham pessoas de todos os tipos. Levaram então aos fariseus, né, o que anteriormente fora cego, porquanto Jesus fez lodo e abriu os olhos ao cego num dia que era o dia de repouso. E aí entra uma questão muito importante para os fariseus, porque para os fariseus eles tinham normas sobre isso. Cuspir no chão era trabalhar no Shabat. Haviam duas ideias, uma era que se estava irrigando o solo com a saliva, e outra que quando a pessoa cuspia numa terra poeirenta, levantava aquela poeira, né? Então isso indicava trabalho. E, portanto, não era permitido. Não estava isso escrito em lugar nenhum das Escrituras. Era uma interpretação deles, era uma norma já que eles tinham colocado, né? E então alguém levou o antigo cego, o ex-cego, para eles, porque Jesus fez aquele lodo, quer dizer, trabalhou, né, ao fazer aquela massa num dia de sábado, que na visão deles isso violava o dia de repouso. Então os fariseus novamente perguntaram como receber a vista. E ele respondeu, olha, ele pôs lodo sobre meus olhos, depois me lavei e recebi a vista. Veja que o homem já contou aqui o fato anteriormente, aqui ele conta de novo, de uma maneira mais resumida, né? E alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, o homem que curou, né? Esse homem não é de Deus, pois ele não respeita o dia de repouso. Mas outros diziam, como que um homem pecador pode fazer esses sinais? E havia divisão entre eles, porque alguns percebiam assim, vamos dizer que ele não é de Deus, mas como? Porque esses sinais não são ações humanas, são ações divinas. E como é que Deus, então, daria a aprovação se não fosse uma coisa de acordo com Deus? Né? Tudo bem, foi num sábado, dia de repouso, mas, enfim, foi um milagre. E aí? Né? Então havia uma divisão entre eles. Então perguntaram de novo ao homem, ao cego, que fora cego anteriormente, né? O que tu dizes a respeito do que te abriu os olhos? Quer dizer, qual a sua opinião sobre esse homem que te curou? E ele falou, eu digo que é profeta. Ele usou a palavra hebraica navi, e profeta aqui, a gente tem que entender o significado, tá? Nos dias de hoje, muita gente acha que profeta é alguém que vê o futuro, é alguém que prediz o futuro. Profeta, na Bíblia, é alguém que está ligado a Deus de uma maneira tal que essa pessoa entrega as mensagens de Deus e produz na terra os efeitos que Deus quer. Isso que é um profeta. Como, por exemplo, João Batista, né? Então esse homem falou, é profeta, porque ele compreendeu, esse homem está produzindo na terra os resultados de Deus. Então ele é um profeta.
E os judeus não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e que recuperou a visão, e então mandaram chamar os pais dele. E perguntaram: esse é o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Como agora vê? E os pais responderam: olha, sabemos que esse é nosso filho. Sabemos que nasceu cego. Mas como ele vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele já é adulto, tem idade. Perguntai a ele, ele falará por si mesmo. E os pais tiraram a responsabilidade de si e devolveram para o filho. E eles disseram isso por quê? Porque eles tinham medo dos judeus. Porque já tinham dito anteriormente que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, que essa pessoa fosse expulsa da sinagoga. E, gente, ser expulso da sinagoga não era simplesmente ter que mudar de religião, tá? Porque só havia uma religião ali. Ali era a fé no Deus único. Ser expulso da sinagoga era ser condenado a um completo ostracismo. A pessoa perderia os seus negócios, porque não teria com quem negociar, se ela fosse empregado, perderia seu emprego. Era uma exclusão social total. Então era algo muito grave e os pais temiam isso. E por causa disso é que eles disseram: ele tem idade, perguntem a ele, né? E aí chamaram de novo o homem que fora cego e perguntaram novamente. E disseram assim: dê glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é um pecador. Aqui é mais ou menos como se fosse assim, eles estivessem invocando o nome de Deus, né? Dizendo assim: olha, dê glória a Deus, que aquele lá é pecador, olha, para que você seja um homem ligado a Deus, você tem que dizer que aquele homem lá é pecador, você tem que admitir isso também. É mais ou menos isso, invocar o nome de Deus, para, usando o nome de Deus, certificar essa afirmação. E ele respondeu e disse: olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O homem sai da discussão sobre a pessoa de Jesus e ele vai para os fatos incontestáveis. Ele era cego, ele não é mais cego. Fato incontestável. Então, com isso, ele traça um caminho de clareza naquela discussão. E perguntaram mais uma vez: o que ele fez? Como ele te abriu os olhos? E aí, gente? Vejam quantas vezes que eu já falei, perguntaram mais uma vez. Eu acho que o próprio homem se irritou. E ele respondeu: eu já vos disse e não prestastes atenção. Por que desejais escutar novamente? Acaso também quereis tornar-vos discípulos seus? E aí os homens ficaram furiosos. Então eles insultaram esse homem e disseram: tu és seu seguidor, mas nós somos discípulos de Moisés. Moisés, o grande legislador de Israel, um dos grandes nomes na história deles, né? Esses homens se diziam discípulos de Moisés. Diziam: tu que seja discípulo dele. E um homem ainda fala: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse não sabemos de onde ele é. Aqui uma curiosidade. Todo judeu descende de alguém que um dia estava aos pés de uma montanha ouvindo a voz de Deus. Todo judeu. Porque quando Moisés estava falando com Deus no monte, o povo inteiro, que eram quase 2 milhões de pessoas, lá embaixo escutava a voz de Deus. Então vocês imaginem que quando você fala de um judeu, você fala com um judeu, você está falando a respeito de alguém que é descendente de alguém que ouviu diretamente a voz de Deus. Isso é um dos fatos que torna a fé judaico-cristã única. Porque ela não é a fé baseada numa profecia particular, numa revelação íntima para um só, e que esse um só então saiu propagando para outros a sua revelação íntima. Não. A fé judaico-cristã vem de diversos momentos históricos, mas em um deles, Deus falava com o seu profeta, que era Moisés, e todo o povo de Israel, lá embaixo acampado, escutava. Ao ponto que aquilo ficou tão aterrorizante que o povo, quando Moisés voltou do monte, o povo pediu para ele: por favor, converse com Deus, nós não queremos mais ouvir essa voz, nós estamos aterrorizados. A partir de agora, por favor, peça para ele conversar contigo e o que ele te disser, tu fala para a gente. Porque eles já estavam num momento de terror, de vir ouvindo as manifestações de Deus e Deus entregando a sua lei e explicando texto por texto. Eles já não aguentavam mais aquilo, era um terror. Então veja que fundamento distinto e único da fé judaico-cristã.
Enquanto outras religiões têm aquela pessoa, não, fulano, aquele lá, ele teve uma visão, ele teve uma revelação, ele viu Deus, ele viu um anjo, ele ouviu alguma coisa e ele contou para os outros. Aqui não. Por isso que eles falam. Moisés, nós sabemos a história. Por quê? Nossos antepassados estavam lá. A fé judaica não é baseada no relato de Moisés, mas no relato de todo um povo. Por isso que eles falam isso, né? É muito interessante. E aí eles falam sobre esse aí, nós não sabemos quem ele é, né? E o homem respondeu a eles, o homem que fora cego. Esse homem ele demonstra uma sabedoria muito interessante. Ele disse, mas isso é surpreendente que vocês não saibam de onde ele tenha vindo e ele abriu os olhos a mim. É surpreendente isso, né? Vocês não sabem quem é esse homem, vocês são os detentores da tradição e da fé. Aí vem um homem e abre os olhos de um cego, o que era um fato já reconhecido como uma ação só possível para o Messias, né? Ele falou, não é surpreendente isso, né? Vocês são os grandes homens da fé, vem alguém fazendo uma obra de Deus maravilhosa e vocês não sabem quem essa pessoa é, de onde vem, né? Na verdade, esse homem está dizendo, em outras palavras, que eles, os fariseus, deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus. E ele fala mais, e sabemos que Deus, ele não escuta a voz de pecadores, mas quem o teme e faz a sua vontade, a esse ele escuta. Então o homem estava usando de lógica aqui. Desde a antiguidade não se havia ouvido que um homem abrisse os olhos a um cego de nascimento. Ou seja, ele está puxando pela história de Israel. Esse fato é inédito. Nunca se ouviu falar nisso. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Ele deu uma aula aqui para esses homens. A profundidade e a sabedoria desse homem que fora cego foi enorme. Ele deixou os grandes mestres, os professores, envergonhados. Porque, obviamente, ele não sabia ler, né? Ele tinha sido cego até ainda há pouco. Eles liam as escrituras, interpretavam, debatiam. E aí vem esse homem e dá uma aula para eles sobre a natureza de Deus, a natureza do milagre, do pecado, dos homens. Deu ali uma tremenda de uma lição para eles. E eles ficaram furiosos e responderam, tu nascesse completamente em pecado, a referência à cegueira de novo, né? E tu nos ensina? E o expulsaram. Vamos prosseguir na semana que vem e vamos ver a conclusão da história desse cego. Uma história muito interessante. Aproveite que você está por aqui, está gostando, né? Deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário e volte na próxima. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.